Oi, eu sou a Kesha, do Paixão Literária, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Meu Gato Me Odeia. Esse livro é um livro de uma autora nacional, por sinal foi a Júlia que me enviou esse livro, a autora. Então muito obrigada, Júlia, fiquei muito feliz em receber esse livro. E se você é um autor ou uma autora, ou quem sabe uma editora, e quer me enviar a sua história, entre em contato comigo com o e-mail que tá aqui na descrição e a gente bate um papo sobre isso. Bom, mas vamos começar falando um pouquinho sobre esse livro aqui, vamos falar sobre a sinopse desse livro. Bom, aqui a gente vai acompanhar a Samia, que é a nossa protagonista. Ela tem seus 15 anos, e ela acabou de passar por uns momentos bem difíceis da vida dela, mas agora ela tá bem, ela tá vendo a luz no fim do túnel, tá voltando a se alimentar, que ela teve alguns problemas com isso, ela tá tendo seus amigos de volta, enfim, a vida dela tá voltando ao normal. Só que os pais dela ainda estão muito preocupados com ela, principalmente a mãe dela. E a mãe lê que ter um animal de estimação é uma coisa muito boa nessa idade, principalmente para enfrentar momentos difíceis. Então a mãe da Samia acaba adotando um gatinho de rua. Esse gato, ele tem uma aparência meio frágilzinha, porque ele foi encontrado na rua, ele tá com machucado no olho, tudo. Mas no momento em que ele vê a Samia, eles simplesmente se odeiam. Eles simplesmente não suportam ficar no mesmo ambiente. Só que o problema é que a mãe da Samia adotou esse gato por causa dela. E então, basicamente, é ela que vai ter que cuidar. A mãe da Samia quer que o gato fique no quarto dela. Então, assim, essa parte vai ser bem divertida na nossa história. Mas é por causa desse gato que a Samia vai conhecer o primeiro amor da vida dela. Na verdade, a Samia já conhece essa pessoa, acaba conhecendo um pouco antes, mas é por causa do gato que essas duas pessoas realmente vão começar a conversar e vai criar aí um romancezinho. A sinopse do nosso livro é uma sinopse bem simples e ela gira em torno basicamente disso. Mas o livro ele vai trazer vários outros assuntos além dela e a relação com o gato dela. Eu acho que um dos pontos principais da nossa história é que o nosso livro ele vai girar muito em torno de dois grandes assuntos. O primeiro que é o autoconhecimento da nossa protagonista. Aqui, como eu disse, ela tem seus 15 anos, hormônios à flor da pele, ela vai estar realmente aprendendo a se conhecer, aprendendo do que ela gosta, do que ela não gosta, aprendendo a ter voz, aprendendo a realmente ver quais são os interesses dela, longe da influência dos pais, que a gente sabe que acaba influenciando muito, principalmente na fase da infância. Enfim, esse livro vai focar muito nessa parte de autoconhecimento e de autoaceitação também. Ela se aceitar quem ela é. É um processo um pouco demorado aqui no livro, mas que faz muito sentido em toda a nossa história. E outro ponto que vai falar bastante nesse livro, principalmente no começo dele, é sobre depressão. A nossa protagonista, ela teve crises depressivas antes de começar essa história, no passado. E ela ainda tá se recuperando disso tudo, tem muito medo dela acabar entrando de novo numa crise, os pais dela têm muito medo. Ela também tem muito medo por causa que ela perdeu muitos amigos nesse período, e todo o cenário que também não é nada agradável pra ela e nem pra ninguém. Então o livro ele vai falar muito sobre isso, e também uma reflexão que acho que é importante a gente ter quando a gente tá lendo sobre isso, sobre uma adolescente que teve depressão, é a gente refletir sobre como às vezes a gente coloca a dor dos adolescentes, das crianças, como algo inferior, como algo que talvez não tenha tanta importância assim, sendo que é a dor deles e merece ser escutada. Tanto que a nossa protagonista faz terapia aqui, que é uma parte muito interessante. É um cenário em livros infanto-juvenil que eu nunca tinha visto. Ela indo na terapeuta dela, conversando, e é algo muito interessante que eu ainda não tinha visto em livros desse tipo aqui. Então, como a gente consegue imaginar com isso que eu falei pra vocês, a gente vai ter muito foco nessa época da adolescência. Essa época é toda meio conturbada, cheia de questões, de dúvidas, de medos, mas que ao mesmo tempo é uma época muito gostosinha de relembrar por causa do primeiro amor, das primeiras amizades, enfim. Então, esse livro ele vai trazer muito essa nostalgiazinha, sabe? De um período que é conturbado, mas ao mesmo tempo inesquecível. Quando eu tava mais ou menos terminando a primeira metade do livro, eu fiquei com um pouquinho de medo, porque as coisas estavam relativamente se acertando, e eu fiquei com muito medo do que ia ser a segunda metade do livro. Esse é um livro de 270 páginas, e eu fiquei com medo da autora talvez começasse a enrolar um pouco a história, já que tudo parecia meio acertado, mas isso não aconteceu. A autora começa a introduzir novos temas,
novas coisas, que faz com que a leitura continue fluida. Novas questões são levantadas aqui, então o livro em nenhum momento se torna arrastado ou parece que tá enrolando a gente. Pelo contrário, a autora cada página, cada capítulo traz outras coisas, outros temas, que é cada vez mais legal a gente acompanhar a nossa protagonista passando por essas coisas. Mais um ponto que eu tenho que conversar com vocês é que esse livro ele tem um tom muito divertido. Outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, que é que o livro ele tem realmente uns temas mais pesados e importantes, mas o livro ele continua com esse clima muito leve, muito gostoso, principalmente por 2 motivos. O primeiro é por causa do gato. Esse gato que os dois vão se odiar, não adianta. Eles, principalmente já que no primeiro dia, quando ela leva o gato pro quarto dela, ele já se aposta na cama dela e ela não fica muito feliz com isso. Então, a dinâmica dela com o gato torna o livro muito divertido. E também o romance que tem aqui. É um romance super, super, super fofinho. É um romance LGBT. E gente, um amorzinho. A gente fica torcendo por esses personagens. E, é aquele tipo de romance que você termina com um sorrisinho bobo no rosto. Que você tá lendo, juro, eu estava lendo no ônibus. Eu tava assim, ó. Ainda bem que a gente tá de máscara ainda, né? Então não dá pra ver tanto. Mas é muito aquele tipo de romancezinho que você termina com aquele sorrisinho bobo no rosto. Então, o ponto que eu queria falar, que eu citei já no anterior, é que esse é um livro que vai trazer temas importantes, temas sérios em alguns pontos, mas que ele continua sendo um livro muito leve, muito gostoso, muito fluido de ler. Ele vai trazer assuntos mais sérios, como assuntos que podem não ser considerados tão sérios assim, mas que ainda assim são importantes para essa fase da vida. Os medos de você ser questionado, os medos de ser julgado, os medos das pessoas não acreditarem em você, as inseguranças, mas também as coisas legais, que são as amizades, os primeiros amores, enfim. Esse livro ele vai trazer muitos temas interessantes, tanto temas mais sérios, como também preconceito, depressão, como também temas um pouco mais leves. E essa junção desses 2 tipos de temas vai fazer com que a história siga também esse clima mais leve, o que eu acho também é muito importante, porque esse é um livro infanto-juvenil, é um livro com faixa etária de 12 anos. Então, é um livro que a gente também não pode esperar que tenha uma super reflexão sobre esses temas, por causa que o público-alvo é um público que vai gostar desses livros que são um pouco mais leves. Então, eu acho bem legal isso que a autora conseguiu fazer, de introduzir esses temas, mesmo sendo para uma faixa etária de 12 anos, e vai fazer com que todo mundo entenda bem, e, enfim, eu acho que a autora fez isso muito bem. Agora eu tenho que falar sobre 2 pontos que pra mim foram um pouquinho negativos. O primeiro deles é um personagem aqui, que é a Roberta. Foi um personagem que não me convenceu muito. É uma personagem que, digamos, vai ser inimiga da nossa protagonista. Elas já foram amigas antes, mas hoje em dia elas não se dão bem. E eu não gostei das atitudes da Roberta. Eu entendo o que a autora quis fazer, mas mesmo assim eu achei muito contraditório algumas coisas. E essa personagem, pra mim, é uma personagem que não me convenceu. Não sei, é uma personagem que não curti tanto assim nesse livro. E o outro ponto que eu tenho uma coisinha negativa, mas que também tem coisas positivas envolvendo isso, é o final da história. Esse é um final que eu não vou dar spoiler, não precisa se preocupar, mas só falando o que eu achei sobre esse final. É um final que eu gostei do fato dele ser um final realista. É um final que, infelizmente, acontece. Que pode não ser 100% feliz, mas ele deu esse clima de realismo que fez com que fugisse um pouquinho dos clichês que geralmente esse tipo de livro tem. Então, pode ser que algumas pessoas talvez não fiquem tão felizes assim com esse final. Eu gostei do fato dele ter saído do clichê, mas o que eu não gostei muito nesse final é que eu achei tudo muito corrido. Eu achei que a resolução das coisas, ou a não resolução das coisas, foi muito corrida, e eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvida esse finalzinho. De resto, pra mim, esse livro só merece elogios. O resto, pra mim, foi tudo muito gostoso de ler. É aquele livro super gostosinho que você pode ler em qualquer lugar. Super tranquilo, super fluido de ler. Eu mesmo li esse livro praticamente inteiro no ônibus, porque era muito aquele livro levinho, que eu não precisava pensar tanto, mas que ainda me deixava envolvida. Enfim, pra mim esse livro foi perfeito pra isso. E apesar de ser um livro infanto-juvenil, com classificação de 12 anos, quem tem mais ou menos aí a minha idade, entre 20 e 25 anos, até 30 anos ali, eu tenho certeza que vai se identificar muito com algumas coisas, porque esse livro ele traz coisas como a Banda Rebeldes e MSN e Orkut. Então, pra mim, na hora do MSN, eu perdi tudo.
porque, nossa, eu lembrei muito da época que eu ficava horas e horas e horas falando no MSN. Então, eu acho que ele dá muito com esses dois tipos de público, que é uma coisa muito interessante. Enfim, é uma leitura que eu recomendo bastante. Bom, essa foi a resenha desse livro, eu espero muito que vocês tenham gostado. Júlia, de novo, muito obrigada por ter me enviado. E se vocês querem adquirir esse livro, eu vou deixar aqui na descrição também o link pra você comprar esse livro, tanto físico quanto em e-book, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo!